Olá, eu sou o Jonas Poli e esse é o Policast. Hoje a gente vai ver a aula 6 de Symfony 5, Flex, Recipes e Alias. Vamos agora instalar um componente novo no Symfony, o Security Checker, apenas para verificarmos o funcionamento do sistema de pacotes. Mas quem está acostumado a usar o Composer vai perceber que não está muito correto usar esse formato, porque tudo no Composer é dividido em dois. Quando eu chamo alguma coisa, é sempre o maior e o menor. Ou seja, eu estou chamando o API Doc Bundle do Nelmio. Estou chamando o Course Bundle do Nelmio. É sempre alguma coisa que eu preciso de algum lugar maior que tem diversos outros componentes. Mas para instalar o Security Checker, só vou digitar isso e ele vai realizar a instalação. Pronto, o Security Checker está corretamente instalado. O Symfony possui no seu sistema inicial poucas bibliotecas adicionadas automaticamente aqui no Composer, porque a ideia é começar pequeno e ir crescendo conforme a aplicação for crescendo. Um dos itens que está adicionados aqui é o Symfony Flex. O que é o Symfony Flex? É uma extensão do Composer, um plugin do Composer que traz diversas funcionalidades para o Composer. Uma delas é trazer os alias. O que são os alias? São os apelidos dos nossos pacotes, dos nossos recipes. Você pode verificar isso aqui no site do Flex, flex.symfony. Todos os pacotes, uma infinidade de pacotes, todos eles e os seus respectivos nomes. Então nós instalamos aqui o pacote do Security Checker da Sensiolabs. Se eu procurar esse pacote aqui, veja, quando eu encontro ele, aparece aqui o nome dele, aparece que ele é oficial e aqui aparecem os diversos apelidos deles. Eu posso requisitar via Composer esses pacotes com qualquer um desses nomes, qualquer um desses apelidos do nosso recipe original. Então, como eu executei o Sec Checker, ele procurou exatamente isso e executou esse componente. Então aqui eu posso procurar qualquer componente para adicionar na minha aplicação. Por exemplo, se eu preciso de alguma coisa com e-mail, eu tenho todas essas aqui referente a e-mail. Tem o oficial Symfony Mailer. Uma outra funcionalidade do Flex, essa sim a mais importante, é que ele cria um sistema de automatizações. Então, quando eu executo o Composer, ele executa automaticamente novos comandos. Como, por exemplo, aqui, quando a gente acabou de executar o Composer Require, ele coloca aqui que está configurando da Sensiolabs Security Checker from GitHub, e depois ele está executando os scripts de cache clear, está executando o script de asset install e está executando o script de check security. Para a gente acompanhar o que está acontecendo, eu vou executar aqui o git status. Com o git status, a gente consegue ver várias coisas que foram criadas, como por exemplo, ele modificou e criou vários arquivos aqui dentro da pastinha do IDEA, ou seja, a pasta do PHP Storm. Esses arquivos eu preciso adicionar aqui no git ignore, salvar, volto para lá, vou dar outro git status e verifico que os arquivos ainda constam aqui. Veja, existem alguns arquivos aqui que foram comitados por engano. Por exemplo, esses arquivos aqui são os arquivos que foram novos, são arquivos criados no Git. Esses arquivos aqui são arquivos modificados e esses aqui, arquivos não rastreados. Veja que alguns arquivos da pasta ideia já estão no Git e aí eles estão aqui como sendo modificados. Então o problema é que
erradamente esses arquivos foram adicionados ao Git e eles não deveriam ter sido adicionados lá. Para remover esses arquivos do Git, eu preciso executar um comando para que o Git pare de rastrear esses arquivos e assuma que eles não são mais rastreados. Note que esse arquivo aqui consta na nossa listagem do Git porque ele foi modificado. Eu adicionei uma parte dele lá que é o IDEA. No nosso Composer JSON, nós adicionamos o Security Check. No Composer.lock, execuções do Composer. E o Symfony.lock são as anotações do Flex. São os comandos que o Flex deixa organizado aqui para que sejam auto-executáveis quando eu rodar alguma coisa do Composer. Esse arquivo, especificamente, é o comando novo adicionado aqui no nosso terminal. Criou um comando novo aqui de segurança, que é o Security Check. Então, se eu executar ele, Security Check, ele vai executar algumas verificações em busca de alguns erros de segurança conhecidos no nosso projeto, garantindo a integridade dele. Se a gente recapitular pelo histórico, vamos ver que esse comando foi executado assim que o Composer foi executado. Podemos ver aqui atrás que o sistema executou automaticamente para a gente uma verificação de segurança do Security Checker. Esse sistema de recipes, ele pode, como a gente viu aqui, modificar arquivos quando ele executa um recipe. Ele pode criar um diretório, ele pode adicionar novas linhas aqui no gitignore. Então ele pode executar uma série de coisas no nosso projeto automaticamente, facilitando a vida. Para verificar exatamente o que aconteceu, aqui no Git Status eu verifiquei os arquivos que foram adicionados e vi aqui o Composer JSON. Então eu posso dar um git diff Composer JSON. E vou verificar aqui exatamente as linhas que foram adicionadas, as linhas que foram removidas. Por exemplo, ele atualizou o Flex de 1.3 para 1.8 e adicionou o Extra Framework e o Security Checker. Aqui na parte de baixo, onde estão os scripts, ele também adicionou 2 novos comandos que serão executados no nosso Composer. Por causa disso, toda vez que eu rodar o Composer install, termina de instalar, ele vai rodar a verificação de segurança, que é o que ele estava aqui. Olha só, esse comando ele já executava, asset install, ele também executava o cache clear, e agora ele passou a executar esse daqui. E por hoje era isso.